Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre teatro na pré-história e teatro no Egito Antigo. A gente vai ter que entender alguns processos, porque nem na pré-história, nem no Antigo Egito, eles têm o conceito de teatro como a gente conhece. Professor, mas o teatro não foi criado na Grécia? Ele não foi criado na Grécia, ele foi organizado, ele ganhou esse nome que a gente conhece, ele ganhou as convenções da tragédia e da comédia, mas isso é um outro assunto. Mas existiu teatro na pré-história? Existiu teatro no Egito Antigo? Sim. Só que na pré-história a gente pode chamar de manifestações teatrais primitivas. Então, o termo correto, a estrutura correta seria manifestações teatrais primitivas. Eu sempre brinco que para você entender teatro é necessário que você entenda quais são os 3 elementos essenciais para que o teatro exista. Então, a gente tem que entender isso primeiro, para depois entender como essas manifestações existiram na pré-história e como essas manifestações existem até os dias de hoje. Então, quais são os 3 elementos essenciais para você entender alguma coisa como teatro? O ator, o texto e o público. Ator, texto e público. O ator é aquele que vai contar a história. O texto é a história em si. E o público, ou plateia, isso é uma discussão muito pessoal dos estudiosos de teatro, mas a gente vai entender como público. O público é o que assiste, vê e algumas vezes participa da história. Então, o ator ele pode contar essa história como? Verbalizando. Então, na hora que ele fala, ele conta a história. Mas ele também pode fazer o que minha maravilhosa intérprete está fazendo, fazer a linguagem sem palavras. Ela é uma linguagem corporal. Então, ele pode contar uma história utilizando símbolos, sinais, apenas o corpo sem dizer uma palavra? Sim. Quando ele movimenta esse corpo e ele cria um ritmo, cria sequência, essa movimentação é chamada de dança. A dança é uma forma de linguagem. Tanto é que quando vocês começam a dançar algumas variações de dança, onde algum pai, mãe diz assim, é muito imoral, significa dizer que no teu corpo dançante, a leitura que ele fez foi de uma sexualização. E o conceito de moral, de sexualização, erotização, às vezes não está só na pessoa que faz, mas sim na leitura que é feita. Então, entender o que eu estou falando. O teatro, nesse caso, o ator, o texto e o público, eles fazem parte de um processo de linguagem. E é nisso que a gente vai tentar entender agora. O teatro é tão velho quanto a humanidade. E essa transformação do teatro em si, o ator que personifica, atenção que eu vou dizer, porque isso é muito importante para a gente entender essas manifestações teatrais primitivas. Eu como ator, eu como personagem. Eu sou uma coisa, eu sou outra. Eu vou utilizar, por exemplo, um personagem de uma novela, ou de um filme, ou de uma série, que vocês estão mais acostumados a assistir. Vamos pegar o filme do Homem-Aranha. O ator, ele tem, o atual, né, ele tem uma habilidade específica, ele é ginasta, né, andei pesquisando sobre isso. E talvez tenha sido isso que tenha facilitado o contrato dele com o Homem-Aranha, porque naturalmente esse ator atual consegue fazer acrobacias que outros atores não podiam fazer. Certo? Até aí tudo bem. Ator, personagem. São 2 coisas completamente diferentes. O ator não sobe paredes, o ator não solta teias, mas no filme o personagem dele faz isso. Bom, se hoje um ator interpreta um personagem desse jeito, significa dizer que no passado algumas pessoas interpretavam personagens e elementos de uma civilização, elementos de uma cultura que não eram eles, ou que eles talvez até acreditassem que fossem verdade, ou de verdade. Nesse caso, é aí que entra os estudos antropológicos que dizem que na pré-história você não tem o teatro como a gente conhece, mas sim manifestações que misturavam dança, música, encenação, corpo, voz, que podem ser consideradas primitivas e teatrais. Gente, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, existe uma série de cerimônias que são teatrais. Eu adoro quando algum de vocês consegue perceber. Aniversário de 15 anos. Tudo bem, não está tendo aniversário de 15 anos porque você não pode ter aglomeração. A gente está num processo muito grande de epidemia, de pandemia no caso. Mas o que é aniversário de 15 anos se não um efeito teatral gigantesco?
As meninas trocam de roupa, ou seja, trocam de figurinos. Os meninos dançam com as meninas, tem uma dança específica para aquele momento. Tem todo um acervo de ações que é feito durante a festa. O pai apresenta, não sei se vocês sabem, mas o aniversário de 15 anos, ele advém do aniversário de 14 anos, na Europa, onde a menina era apresentada, a criança, como mulher. E nesse momento, com 14 anos, ela podia casar, e estou falando sério, casar e ser apresentada à sociedade com um pretenso marido. 14 anos, professor? Pois é. No Brasil, a idade foi alterada para 15. Então, o aniversário de 15 anos é uma cerimônia para dizer que aquela mulher está pronta para casar. Mesmo que isso não seja atualmente o nosso processo. Os valores mudam, mas a cerimônia é muito mais antiga do que você imagina. Ela data do século XVI, XVII na Europa. Ou seja, muita coisa do que você faz nem sabe que veio literalmente da pré-história. Perdão. A transformação de uma pessoa em outra é um efeito teatral. Eu sempre brinco que as pessoas têm dias que não são só pessoas, são personagens. Como assim, professor? Não entendi. Você cria um personagem para a escola. É o aluno alegre, o aluno divertido, o aluno fechado. Você cria um personagem para falar com os teus amigos pessoais. É a tua relação mais próxima. Você cria um personagem para o amor da sua vida. Até a forma como você se trata quando estão bem. Né? Amor, né? Silvia, eu te amo, é minha intérprete. Né? Eu não posso ver sem você. Eu falo de uma maneira diferente, eu falo de uma forma diferente. Né? E isso é um personagem. Quer dizer, você vai criando personas, essa palavra é romana, que significa aquele que responde àquele que não é que ele parece. Então, esse personagem, ele é criado diretamente para que você consiga, né? Você quer ver uma coisa bem diferente? O menino, quando ele está convivendo com o pai e a mãe, bota o menino num jogo de futebol e aí você vai ver dois personagens completamente diferentes. No dia que ele quer paquerar a namorada ou o namorado, né? Independente do que seja, muda completamente a forma de tratar e isso a gente chama de intenção dramática teatral. Ou seja, a forma, drama nesse caso não é o exagero. Dramático significa contar a história. No teatro, drama é a história em si. E aí eu posso exagerar. Tem alguns de vocês que chegam, vocês não contam, vocês orquestram, a pessoa fala. É bem pior do que eu. Né? Tem algumas meninas que quando respondem, elas respondem assim, mas ergue o ombro. Né? Porque ela já vai contar de maneira exagerada. Né? Tem alguns meninos que se entortam e dizem assim, égua doido. Bem exagerado. Esse termo seria a forma de intensificar essa contação de história, que é teatral. Bom, quem era o personagem, qual era o personagem mais importante na pré-história? O xamã, o feiticeiro, o pajé, um líder espiritual, alguém que domina essa relação entre a tribo, o espiritual e sobrenatural e os deuses naturais. Deuses naturais na pré-história, gente, eu costumo dizer que até os dias de hoje nós temos referências aqui no Brasil à adoração de deuses naturais. Eu, por exemplo, faço isso. Oi? Como assim, professor? O que é você chegar nas praias de São Luís e olhar o pôr do sol? O que é você ir para a Baixada, aqui do interior do estado, né? Uma coisa bem pessoal, o pessoal do estúdio aqui, e amanhecer, ver o dia nascendo, né, na estrada. Tem gente que para olhar, para sentir a brisa. O que é você chegar no mar, num lago, aqui o que é maranhense, que a gente tem a descendência indígena muito grande, a gente não pode ver água, a gente já quer se jogar. Chuva, tem gente que para ver a chuva. Tem gente que fica fascinado com o dia de lua cheia, lua azul, superlua, e tira foto e coloca no Instagram. Vocês acabaram de entender esse processo natural que a gente faz aos deuses naturais. A gente até hoje faz referências e agradece atualmente ao nosso Deus católico cristão. E você não entende que isso é uma cerimônia muito mais antiga do que você imagina. Porque o homem pré-histórico, ele vai em busca desses elementos naturais para fazer a representação e a coligação. Vento, chuva, sol, noite, dia, estrelas, etc., mar, etc. A relação é muito próxima com a natureza. O xamã ou feiticeiro, ele é aquele ator, ou melhor, o líder da tribo, que não tem essa noção, ele não sabe que ele está fazendo isso, ele não tem a noção de que ele está atuando. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a gente tem um xamã ou feiticeiro, os nossos líderes espirituais de qualquer religião atualmente acabam criando manifestações
que são teatrais. Então, né, meus amores lindos, é isso que eu quero que vocês entendam. Não tem uma cerimônia religiosa que seja de qualquer religião do mundo, antiga, atual, contemporânea ou não, que não tenha essa manifestação teatral, onde se levante o braço, se levante a voz, se mude o tempo de falar, né? Se crie ações onde você vai repetindo, a plateia repete. Isso acontece, por exemplo, nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, nos centros espíritas, em terreiros de candomblé e umbanda, em outras manifestações de outras religiões. Tudo tem um processo cerimonial. E vem de onde? Da pré-história. Porque a religião é um dos elementos mais importantes. O texto. O texto é justamente a encenação ou a ação onde todo mundo obedece. Eu até brinquei, né? Se eu tivesse com alunos aqui, eu ia mostrar para vocês como são manifestações simples. Geralmente, nas tribos mais antigas, aborígenes ou pré-históricas, circulares, batendo os pés, batendo percussão, cantando, gestos que imitam a natureza, sons de animais, né? Isso é uma coisa interessante para a gente perceber. Aqui você tem uma imagem que possivelmente é uma representação pré-histórica do período neolítico, entre o período paleolítico e o período neolítico, de um xamã, um feiticeiro. Eu não estou entendendo isso aqui não, eu fiz até um zoom. A cara, que parece uma figura meio homem, meio macaco, e chifres. Bom, essa figura meio homem, meio animal, antropozoomórfica. Antropo, homem, zoou, animal, mórfica, forma. Isso vai ser referenciado várias vezes em várias religiões, inclusive, né, nas figuras dos heróis que vocês conhecem. O Homem-Aranha, o Homem-Formiga, o Pantera Negra. Quer dizer, essa relação homem-animal existe até os dias de hoje. E aí você tem o teatro como uma forma de representação religiosa. Professor, explique isso. Comemora esse aniversário não porque você dá parabéns, mas porque a pessoa continua viva. As festas cerimoniais de nascimento, batismo, até religiosamente de enterro, são cerimônias que vêm desde a pré-história. E a gente vai trabalhando isso com o passar do tempo. Aqui são algumas representações de onde a gente conseguiu chegar a esse tipo de conclusão. Onde, professor? Pinturas rupestres, onde são contadas em desenhos o que acontecia. Danças e costumes populares que ainda existem até hoje. Você tem tribos que são literalmente pré-históricas e ainda mantêm cerimônias similares à pré-história. E as tribos aborígenes ou tribos pré-históricas que ainda existem espalhadas pelo mundo. Você vê, por exemplo, em filmes, algumas tribos que parece que o mundo deixou de existir e elas continuam na pré-história. Aí, nesses lugares, é que a gente vai buscar essa intenção do teatro na pré-história. Na prática, esse tipo de oferenda ainda é trabalhado no dia de hoje. Como? Na produção agrícola e produção pecuária. Festa da Jussara aqui em São Luís do Maranhão. Quando é que acontece a festa da Jussara? Quando você tem uma produção grande. E aí o homem vai lá e tira da natureza. Como tem uma produção grande, vamos fazer uma festa. É uma oferenda. Para que vocês entendam o processo. Isso acontece no Brasil inteiro, isso acontece no mundo inteiro e é comum. Aqui, por exemplo, um xamã da região lá dos Estados Unidos, lá entre os Estados Unidos e o Canadá, onde ele tem a mesma referência, figuras, parte de animal, parte homem. Máscaras, figurinos, elementos de contrarregragem, isso tudo era utilizado para que todo mundo realmente acreditasse que o xamã, o feiticeiro, era o líder espiritual. E isso vai se estender quando você leva, por exemplo, da pré-história, né, onde as danças, pajés, chegam no Brasil, aqui é uma pintura pré-histórica nacional, e elas chegam, por exemplo, no Egito. Professor, como é que o teatro no Egito acontece? Da mesma maneira, só que ele começa a ganhar uma característica diferente. Eles não sabem que é teatro, eles não têm esse conceito, e o efeito teatral é cerimonial e funerário. No Egito, basicamente, você tem um gigantesco funeral ao faraó, que durava 7 dias, e você tinha o ator, o texto e a plateia. E todo mundo chorava no meio do caminho, e todo mundo dançava no meio do caminho, e todo mundo participava.
O teatro deixava de existir na hora que o corpo do faraó, depois de embalsamado, mumificado, passando mais ou menos um mês do dia do falecimento até o dia desta cerimônia, um mês e meio, às vezes durava mais, ele começava a passar pela cidade e todo mundo da cidade se preparava. Por isso que algumas pessoas dizem que são eventos faraônicos. Eu sempre brinco, lamentavelmente, que a morte de um cantor chamado Michael Jackson, que alguns de vocês lembram, outros não, foi literalmente uma cerimônia teatral egípcia. Por quê? Porque demorou um tempo para poder acontecer, 7 dias de homenagem no mundo inteiro e mais homenagem depois. Isso era o efeito teatral no Egito Antigo. Tem a ver com banquetes, músicos, dançarinos, um evento gigantesco. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se a gente levar em consideração, essas cerimônias teatrais, tanto pré-históricas quanto egípcias, elas vão dar origem, e outras, né, lógico, vão dar origem a várias manifestações que a gente tem até os dias de hoje. Então, quando você vai numa festa e essa festa tem uma temática específica, por exemplo, eu vou convidar a equipe aqui do estúdio para uma festa fantasia. Cada um vai incorporar o seu personagem, o seu figurino, abre aspas, sua fantasia, a gente não gosta de chamar dessa maneira, e vai criar seu personagem. Por quê? Eu sempre costumo dizer, o que é uma pessoa que coloca uma capa de vampiro? Ele já ergue a capa, ele já se dobra, né, inclina e mostra uns dentes imaginários. Por quê? Porque a pessoa já cria o seu próprio personagem. No Egito Antigo, o personagem em si principal era o corpo do faraó, que seguia numa cerimônia funerária e contava esse trajeto todinho. Quando entrava no templo funerário, deixava de ser teatral porque o público deixava de existir. Então, enquanto você tiver a presença de um ator, o corpo do faraó, a história da vida dele, o texto, tudo é contado, e o público com todas as manifestações que eu falei para vocês, você tem literalmente o teatro em si, não como teatro novamente, mas como manifestação teatral. O que mais chegava perto do teatro eram as apresentações feitas nas cortes dos faraós. Dança, música, entre outras coisas. Como eu falei no início da aula, a dança é uma forma de linguagem corporal. Ela não precisa verbalizar para ser compreendida. E aí ela pode trazer beleza, uma ligação espiritual, mas essa aula sobre teoria da dança é uma outra situação. A dança, a música e tudo junto com a encenação é uma manifestação teatral. Tanto é que se a gente fosse traduzir de uma maneira bem simples hoje, seria um musical gigantesco que era apresentado para os faraós no Egito Antigo. O interessante é você perceber que essas manifestações de dança, de música, de encenação, de histórias contadas, elas acontecem para entretenimento da corte e do faraó. Esse enterro do faraó, as danças, né, e as histórias contadas, elas são literalmente retratadas nas pinturas egípcias, nas paredes egípcias, que vão mostrar exatamente o que acontecia. Por que se sabe tanto sobre o Egito? Porque isso aqui não é só um desenho aleatório, não é só uma pintura aleatória, é uma pintura que conta os rituais funerários e o pós-ritual funerário, que seriam as cerimônias. Né? Essas cerimônias que vão acontecendo ao longo do tempo, elas são teatrais por quê? Porque tem uma série de elementos específicos. O que chegava mais perto do teatro no Egito Antigo eram alguns textos encenados para a corte, e esses textos eles vão contando desafetos. Eu não gosto de tal pessoa, de tal dinastia, de tal corte, de tal nobre, eu vou, abre aspas, contar a vida dele da minha maneira. Eu vou passar um trecho aqui de uma cena, de um texto teatral, e a gente vai ficar nesse ponto aqui para vocês entenderem. Enquanto eu vou lendo, eu quero que vocês acompanhem qual era a motivação desde o Egito Antigo. Um adultério incestuoso. Era uma vez 2 irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Anepu era o nome do mais velho, Batal, o do mais novo. Anepu tinha uma casa e mulher, mas seu irmão menor vivia com ele como uma espécie de dependente e fazia suas roupas e ia para o campo apasteçar seu gado. Ele era aquele que cuidava do plantio e da colheita. Fazia todos os tipos de trabalhos nas lavouras e realmente seu irmão mais novo era um homem de valor. Não havia ninguém como ele em toda aquela terra. Sim, tinha a força de um Deus. Então o irmão mais velho disse ao mais novo, estou resumindo a história, né, volte à nossa aldeia e traga mais sementes. Eis que o irmão mais novo encontrou a mulher do seu irmão mais velho,
sentada, penteando os cabelos. Então ela diz: "Nó, você é forte. Todos os dias noto o seu vigor." Ela queria conhecê-lo como uma mulher conhece um homem. Esse texto é uma estrutura do Egito antigo, tanto é que o nome chama adultério incestuoso. Por quê? Porque eram considerados irmãos, já que eram da mesma família. Daí você tira. Então era um texto muito comum nas cortes egípcias. A outra coisa comum, para a gente finalizar, era o Teatro das Sombras, que era também com um caráter mais oriental e chega no Egito Antigo. Então, pesquisem mais sobre isso, eu vou deixar vocês com o texto aqui. Pesquisem sobre essas manifestações teatrais que acontecem desde a pré-história, Egito e outras civilizações similares. Ok? Um abraço, fui!